Outro dia eu falei com você em um vídeo sobre como ser rico antes de ter riqueza, como ser para ter, já que nós só experimentamos aquilo que nós temos consciência de ser. E quais comportamentos são esses, Luciana, que você trouxe para a tua vida, que te fez experimentar o ser rica antes de ter riqueza e, enfim, você chegou aí aonde você gostaria de chegar? Não cheguei na reta final e a gente nunca chega. Enquanto tiver fôlego, nós vamos continuar realizando, sonhando, realizando, sonhando, realizando, sonhando. Por quê? Porque quem se levanta tem visão daquilo que quer trazer para a vida enquanto experiência. E aí, quando a gente levanta, que tem a visão, a tendência é a gente se mover para lá. Então a gente vai caminhar. Enquanto a gente está caminhando, a gente vai abrindo caminhos. Então, tem comportamentos sim que me ajudaram e eu vou compartilhar com você aqui hoje 3. Eu iria compartilhar 9 comportamentos, mas eu vou compartilhar 3 para você já ir experimentando. Porque não adianta eu te dar aqui uma lista de infinitas possibilidades para você ficar igual uma barata tonta. Não faz um nem outro direito. Então vamos trazendo aos poucos, vamos levando isso, vamos começar a levar isso um pouco mais a sério. Treinando a mente, entendendo o que é um treinamento, apenas, mais nada. É como na academia, você começa e o peso vai subindo de acordo com aquilo que você suporta. Então hoje eu vou trazer 3 comportamentos que me ajudaram a ser rica antes de ter riqueza. E eu anotei aqui, para me deixar eles aqui com você e não sair aí me desviando no meio do caminho em relação ao que eu quero compartilhar, porque sim, eu tenho essa mania aqui de vez em quando. Então, o primeiro comportamento é pare de se contentar com o pouco. Isso mesmo. Aquela história de, se mesmo tá bom, pelo menos ganhou. Não, se eu ganhei, não é porque eu ganhei que tem que vir me dar qualquer coisa, não. E qualquer coisa pra mim é aquilo que não é interessante pra mim. Mas que às vezes, porque eu aprendi a ser educadinha diante das pessoas, a tratar bem as pessoas, eu me maltrato. Aí eu acabo tendo comportamentos de mediocridade, dizendo, tá bom. Ou ensinando os meus filhos e amigos e parentes e derentes a terem o mesmo comportamento. Porque a gente só dá aquilo que tem. Então, não, aproveita, tá te dando, você não vai querer. Inclusive, uma vez eu vi uma pessoa rejeitando o açaí, eu ofertei um açaí à pessoa, a pessoa gosta muito de açaí, tava com a barriga cheia e quando a gente vibra na falta, a gente aceita mesmo sem estar precisando, só para não perder, só porque tá me dando, só porque é de graça, vai aceitando qualquer coisa e em qualquer momento. E eu ofereci a essa pessoa, é uma mentorada minha, um açaí. Você quer um açaí? Eu lembrei de você, porque eu sei que você gosta muito, eu vou mandar entregar na tua casa. A pessoa me respondeu, não, obrigada. E eu fiquei ali observando, mas hoje eu aceito os nãos da vida sobre a minha vida, porque eu tenho permissão de dar não, logo eu também tenho permissão de receber não. Se eu tenho a permissão de dar não, eu estou dando a permissão também para o outro a dar esse não para mim. Se eu tenho a permissão de dar o não, eu tenho que ter a permissão de receber o não, porque senão é meia boca e em frequência não sustenta nada na nossa vida. Então, primeiro é parar de se contentar com o pouco, e o pouco pra gente é aquilo que não é interessante pra gente. Não tô colocando aqui para você sair medindo e se comparando as coisas, não. O que não é interessante para você, o que não é importante para você é a tua medida do pouco. Então não aceite só porque você está ganhando. Aceite e se permite dizer não. É pra fulano não ofender. Você é muito poderosa e prepotente, né? Tu manda na ofensa ou não de fulano, daí a pouco fulano tá se ofendendo com você sem você ter feito nada, porque você não tem poder sobre o sentimento do outro. Então o primeiro comportamento é esse. O segundo comportamento é focar no que quer e não no que não quer. O segundo comportamento, foque naquilo que você quer e não naquilo que você não quer. Nossa, eu quero me livrar das dívidas, e aí tá focando onde? Nas dívidas. Eu já compartilhei com vocês como é que eu fiz para sair das dívidas. Primeiro, assumir que aquela situação só estava na minha vida porque eu a criei, porque eu a trouxe para a minha vida, porque eu a chamei. Ainda que a gente use o termo de inconsciente só para justificar o nosso fracasso, porque não tem esse negócio de inconsciente. A gente está muito consciente na hora que a gente toma as nossas decisões. A gente pode não estar presente, mas consciente não tem como experimentar a vida de maneira inconsciente. A pessoa inconsciente, ela não vê, ela não sente, ela não cheira, ela não participa daquilo que está acontecendo ali se ela estiver inconsciente. Agora, se eu estou consciente, mas estou passando pela minha vida com a síndrome da impostora, como se eu não tivesse permissão de viver o que eu estou vivendo, eu estou tomando decisões o tempo todo consciente, querendo, não tem um negócio de sem querer não, porém sem estar presente para a minha vida, sem questionar.
Às vezes a gente recebe convites para certas coisas, a depender da frequência que a gente tiver naquele momento, a gente sai aceitando naquela hora e arrepende por quê? Porque não se perguntou primeiro, não se autoanalisou, não se auto-observou, né, observador de si. Então, Luciana, vamos... Outro dia eu ia fazer um jantar aqui em casa de Natal, junto com a minha cunhada. Minha cunhada gosta muito desse tipo de coisa, sabe? E é no horário, conforme a tradição, nananã. Eu já não ligo com essas coisas. E aí eu disse pra ela, tava em fase de mudança, ainda estou. Tava aqui terminando algumas coisas na casa, mas aqui a sala de jantar já estava pronta. E aí eu disse, se a sala de jantar está pronta, o que custa fazermos esse jantar de Natal lá em casa, essa ceia de Natal? Só que aí eu estava ferindo um valor muito alto meu. Eu gosto das coisas organizadas, ainda não tinha a instalação ali da pia, ainda não tinha o fogão instalado, o fogão já estava aqui, a pia já estava aqui, mas não estavam instalados. Eu ia ter que fazer a comida em um lugar, ia ter que fazer todo aquele movimento de certa hora da tarde, eu já começar a fazer os preparativos desse jantar, e eu não estava afim. Mas eu tinha dito pra minha cunhada que eu ia fazer e agora eu não posso voltar atrás. Como assim, Brasil? Escolhi errado, escolhe de novo. O que ela vai pensar de mim? Problema dela. Mas ela não tem autoconhecimento, problema dela também. Mas ela tem autoconhecimento, bom pra ela. Porque como que eu vou reger toda a minha vida com base no que as outras pessoas vão achar, pensar ou sentir diante de mim, sendo que essas coisas aí é de responsabilidade da pessoa. Porém, quando eu percebo isso na minha vida, eu tomo decisões assertivas na minha vida, porque eu sei que é de minha responsabilidade o que eu vejo, o que eu sinto e o que eu experimento. Os nãos que eu levo, os sims que eu levo, toda a minha experiência é de minha responsabilidade. Não tem ninguém que não esteja no meu campo, que não tenha sido atraído por mim, que não tenha entrado em ressonância com aquilo que eu emiti ao universo enquanto frequência vibracional. A mesma coisa acontece com você. Quer aprender a atrair? Quer aprender a manifestar? Não queira aprender essas coisas porque você já atrai, você já manifesta. Agora, quer aprender a manifestar o que você quer? Seja fiel com você, seja fiel com você, nas suas decisões. É aí que você vai focar no que você quer, não no que você não quer. Que ainda está linkado com o primeiro ponto que eu trouxe aqui, que é o parar de se contentar com pouco. Não é o que eu quero, não é o que é interessante para mim. Eu vou aceitar só para não fazer desfeita? Fiz desfeita a mim. E aí eu vou ficar insatisfeita, ter um monte de motivo para ficar ingrata e vou atrair cenas de ingratidão para minha vida, resultados nos quais eu vou me sentir traída, nas quais eu vou me sentir que a pessoa está sendo falsa comigo, porque eu é que estou sendo o primeiro. Lá fora é só um reflexo. Então esse segundo ponto aqui, focar no que quer e não no que não quer. Eu fiquei um bom tempo sem abrir as minhas contas para olhar um tal de um saldo negativo, que era o menos X, que entrava sempre no cheque especial, sempre. Era rotineiro, repetia, parecia que eu ia saía de tarde, quando era no outro dia de manhã estava entrando, saía de manhã, quando era de noite estava entrando de novo. Aí um dia eu foquei no que eu queria o saldo positivo. O que eu fiz? Eu vou mostrar para você aqui agora o que eu fiz. Eu printei a tela do meu celular, a tela ali do layout ali da conta. Na época eu tinha conta no Nubank, hoje eu não tenho mais. Aí eu printei e aí eu coloquei aqui, quer ver? Olha só. Vou te mostrar agora. Porque toda hora que me dava aquela sensação ruim de ir olhar para a minha conta e ver lá aquele saldo negativo, o que eu fazia? Eu tenho um grupo no WhatsApp, já pega a dica aí também. Além desses 3 comportamentos, eu vou te dar aqui um extra, um bônus. Eu abri um grupo no WhatsApp onde eu coloquei assim, autocuidado, Luciana. E aí eu coloco lá dentro tudo que é interessante pra mim. O meu mural de visão de vida extraordinária tá todo aqui. Todas as coisas que me fazem bem estão aqui. Todos os lembretes que eu preciso pra na hora que eu estou passando por um desafio que a gente esquece, eu venho nesse grupo para me recordar de quem eu sou em resultados, que é o que eu estou manifestando. E aí aqui o que eu fiz? Só... Tá vendo? Fui lá no Canva e mudei. Olha só pra isso. Enquanto ela tava negativa, olha só. Eu não tinha ainda esse limite aqui de cartão de crédito. Eu paguei um procedimento aí porque eu consegui esse limite aqui no cartão de crédito. Porque eu me tornei investidora, mudei de bancos, fui tendo os comportamentos necessários para me levar para aquele lugar. Mas enquanto ainda não estava diante de mim, não era que eu fingia, mas eu, enquanto observador da minha vida, que experimento aquilo que eu observo, eu busquei formas de me rodear daquilo que eu gostaria de experimentar. É por isso que, baseado em Abacuque 2:2, eu sempre tenho o meu mural de visão de vida extraordinária. Eu sempre tenho a minha carta dos sonhos. Por quê? Porque eu vou colocando lá o que eu quero experimentar na primeira pessoa do presente.
Eu coloco lá também o que eu não quero mais experimentar, que talvez eu esteja experimentando, e coloco na primeira pessoa do passado. E aí eu tenho esse meu mural porque, com base naquilo que Abacuque 2:2 diz, eu deixo lá diante de mim, que mesmo que eu passe correndo pela minha vida, né, de acordo com os afazeres diários, eu sei que é aquilo que eu quero observar. Lembra também muito de Jacó. Eu uso bastante essa história de Jacó para manifestar aquilo que eu quero manifestar. O que é que Jacó fazia de acordo com o combinado ali com o Labão, o sogro dele? As ovelhas listradas é que serão as suas, que era difícil de acontecer. Era quase impossível acontecer. Aí Jacó falou, tá, confiou em quem? Em Labão? Ou confiou em Deus? E aí Deus vai dando as ideias e é só a gente colocar em prática. E eu vou pegando essas ideias que Deus deu aos outros irmãos e vou colocando em prática. E se você quiser, você pode pegar as ideias que eu estou trazendo aqui e colocar em prática. Então o que Jacó fez? Pegou umas varas, colocou listas e colocou ali, ó, onde os bichinhos vinham copular e beber água. O que aconteceu? Começaram a nascer. A fé move montanhas, não move? Move. A gente só manifesta aquilo que tem consciência de ser? Jacó ficou dizendo, ai meu Deus do céu, e agora se isso não existe, como que eu vou conseguir pelo menos sustentar a minha família, ô Labão? Jacó foi reclamar de Labão? Fazer igual de vez em quando eu já fiz na minha vida, reclamar do governo, eu ia fazer alguma coisa para poder sanar aquela situação, resolver aquela situação. Então não é focar no problema. Tem um problema? Tem. Não existe essa questão de ovelhas listradas? Não existe. Fico lembrando de uma zebra aqui agora. Não existe, mas veio a existir através de Jacó, porque na cabeça dele ele era essa pessoa que estava prosperando, trabalhando ali em sociedade com o sogro, por mais que o sogro dentro dessa sociedade tenha feito um negócio para se auto-beneficiar e não beneficiar Jacó, só que Jacó não estava vibrando na falta, o Labão estava vibrando na falta porque estava com medo de perder, sabendo o quanto que Jacó era produtivo e estava fazendo a fazenda prosperar. Sendo assim, como assim eu vou ter que dividir agora essa prosperidade com ele meio a meio? Não, então vamos aqui fazer um acordo, o acordo é esse, e ele aceitou. Aceitou, porque o que ele aceitou foi o que ele ia ganhar com aquele empreendimento, não o que ele ia perder. Não olhe para o que você pode perder nessa negociação. Olhe só para o que você vai ganhar com isso. É o que eu sempre costumo dizer a todo mundo que entra em contato comigo em relação a cursos e mentorias, tanto ali dentro do marketing digital quanto dentro do autoconhecimento. Porque sou mentora aí, no autoconhecimento que leva à espiritualidade e no mercado digital. Eu costumo dizer para a pessoa, quando a pessoa vem dizendo, ai, tá caro, olhou para o dinheiro como maior, e olhou para o investimento naquele conhecimento como algo que não vai fazer ela ganhar nada. Então, é isso que a pessoa manifesta. Porém, eu sempre incentivo as minhas alunas, as minhas mentoradas, a questionar, diante daquilo que está sendo posto diante delas, ofertado a elas, a questionar o que é que eu ganho com isso. Então, esse é um comportamento que me ajudou a ficar rica. O que é que eu ganho com isso? E é o que está me enriquecendo cada vez mais. Tem hora que eu faço algumas coisas que as pessoas olham para mim e falam, nossa, Luciana, mas logo você vai fazer isso? Tipo, vou ajudar alguém numa faxina. Eu peguei uma faxina para fazer, Luciana, não tô dando conta sozinha. Passei mal, vamos comigo? Vamos. Nossa, mas a mentora vai descer. Eu não tô descendo em lugar nenhum. Porque eu continuo sendo eu, independente do que eu faça na forma. É frequência, esqueceu? E lá nesse movimento, coisas acontecem para que eu receba infinitamente mais. Tem coisas que eu vou fazer e que recebo, que de fato, a hora que eu fico fazendo uma outra coisa aqui, não compensaria, mas como eu vou aberta a receber, eu acabo sendo compensada de alguma forma. Talvez não por aquela pessoa, mas Deus levanta outras pessoas, vem trazendo para mim outras dádivas, de outras formas. Às vezes um insight conversando com uma pessoa me faz ter uma explosão de expansão de consciência que me leva a outros lugares enquanto resultados. Então, foque só no que você quer e crie caminhos para isso. Crie. Você, Luciana, mas eu quero uma casa bonita e moro numa casa caindo os pedaços que nem minha é. Você vai ficar olhando para uma casa caindo os pedaços que nem sua é? Vai dizer todas as coisas que operam para o meu bem. Se eu estou aqui, essa casa está me servindo, porque está me dando abrigo. Por mais que não seja minha, eu vou zelar. E vou ser fiel no pouco, porque eu hei de me comportar da mesma forma que eu me comporto aqui, nessa casa, eu vou me comportar em qualquer outra casa, porque não é sobre a casa, é sobre a sua identidade, é sobre quem é você. Eu trato as pessoas de acordo elas me tratam. Se não tem reciprocidade, você fica observando o comportamento do outro para daí você se comportar? Isso é ter identidade própria?
Ou reagir de acordo com o estímulo lá de fora. Se a pessoa te trata bem, você trata bem. O bem tá onde? Ah, tá na reciprocidade. Que isso, gente? Pelo amor de Deus. Se a pessoa me trata mal, eu dou a outra face. Tem o medo e o amor. Se a pessoa me tratou mal, é porque tá com medo, me viu como uma ameaça e quer se proteger. E toda defensiva gera uma forma de ataque. E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou dar a outra face. É claro que eu precisei treinar bastante a minha mente para isso, soltando e curando todas as feridas, todas as dores e toda a minha percepção. Eu tive que ir perdoando o mundo que estava refletindo aquilo que estava dentro de mim que eu não aceitava. Então é por aí. Não foque naquilo que você não quer. Foque naquilo que você quer, independente de onde você esteja, de como você esteja. Não aceite menos. Pare de se contentar com pouco. E isso não significa reclamar do que tem, não. Tá? Ser de luz. Porque é o que tem, mais será dado. Se você não olhar para o que você tem e ver valor nisso que está te servindo, aí já distorceu tudo que eu falei aqui. Parar de se contentar com pouco é ser medíocre. É não estar gostando de uma coisa e ser falso com você mesmo. É não estar gostando de uma coisa e dizer que tá só para poder não ficar bonitinho diante da fita. Ficar bonitinho na fita. Não é sobre isso. Ser fiel no pouco que te colocarei no mundo é sobre identidade. Independente de onde eu esteja ou de como eu esteja vivendo, eu ainda seguro na minha frequência a identidade de que eu sou muito boa no que eu faço. De que as coisas são fáceis pra mim. De que lá na frente a conta fecha. De que eu sei que eu estou passando pelo meu processo e do quanto eu estou disposta a me curar e me autorresponsabilizar pelos meus resultados. Tá bom? Pronto. Terceiro ponto, que eu disse que ia trazer 3 pontos. Terceiro ponto, não cortar o cafezinho. Você já viu aqui, ó, que esses 3 pontos, eles estão bem convergentes entre si? Parar de se contentar com pouco, não ser medíocre, focar no que quer e não no que não quer e ter culhões para dizer não e mais culhões ainda para receber não, porque a gente tem a mania de ficar chateadinho. Como assim, eu ajudei tanto fulano e fulano agora que eu tô precisando, disse não, deixa fulano livre e seja você livre também, tá? Porque é assim que funciona nesse universo aqui na 3D. É dessa forma. E não cortar o cafezinho. Ao invés, você tá aí com a questão financeira para resolver. Ao invés de ficar sustentando o medo de faltar e cortar o café, e cortar a doméstica, e cortar e não comprar mais nada. Eu lembro que quando eu saí das dívidas, o único comportamento que eu soube ter na época para sair da falta e sair da dívida foi cortando. Então a minha oração era que não quebre nenhuma sandália. A sandália quebrava. Ficava sem. Eu lembro que eu usei da minha mãe há um tempão. Menorzinha do que o meu pé, mas eu usei, porque eu não tinha e eu tô falando sério. Já empresária, dona da Modeste Confecções. Teve outra época que eu pegava meus perfumes e só triscava assim e pronto, pra não acabar. Teve outra época que eu ficava remendando a roupa e ela rasgava mais ainda. Aí eu comecei a fazer o quê? Usar as da minha mãe também. A bata que a minha mãe usava solta, eu só colocava um cinto. Penteava o cabelo bem penteado e ficava arrumadona. Mas não era minha, porque eu tive que ir cortando. Aquilo me tirou das dívidas? Não, me fez sentir mais falta. E eu ficava desejando que dia que eu termine de pagar e trabalhando, que dia que eu termine para poder... Nananana. Até que eu comecei a parar com isso. Eu comecei a ver, eram mais de 150 mil reais em dívida. E eu não sabia como fazer esse dinheiro. Mas sabia, porque se eu fiz ser em dívidas, eu usei o que aquele dinheiro comprou. Eu usei de alguma forma. Então eu tinha o crédito, continuo tendo crédito. Só que agora eu uso de maneira inteligente, de acordo com o que eu quero experimentar. Não com o que os outros acham bonitinho. Você deveria fazer isso, eu já ouvi muito. Ah, ela tá vendo tal situação e tá deixando. Por que ela não vende o carro? Por que ela não vende a casa? E nananã. Porque eu não quero. E no que é meu, quem manda sou eu. Vende tu. Se tá achando que eu tô fazendo pouco, faz tu. Tem coragem? Não tem. Tem coragem de resolver o problema dos outros, mas o seu você não tem. Aí, e a gente precisa olhar pra gente enquanto a gente tá nessa situação. Então, enquanto eu tava cortando isso e não saindo, eu estava dizendo não tenho. E era mais do não tenho que eu recebia. E até o que eu tinha estava sendo tirado. Aí um dia eu parei, a construção não estava dando certo, estava tendo um prejuízo atrás do outro. Aí eu falei, cara, eu fiz isso aqui para pagar isso e depois teve tal prejuízo. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar exato valor desse prejuízo e vou comprar coisas para mim. Meninas, comecei a prosperar. Isso foi antes de casar. Comecei a prosperar. Comecei a ir fechando pedidos lucrativos dentro da fábrica. Comecei a dizer não para pedidos que não me davam lucro.
que era a igreja vindo pedindo, faz aí pela igreja, aquela sensação de que eu estava devendo alguma coisa para Cristo, me fazia baixar. No fim da conta eu não pagava a mão de obra, não pagava direito a matéria-prima, tinha que trabalhar um pouco mais para poder cobrir aquilo, mas fui boazinha. Nossa, a irmã Luciana deu isso e aquilo para a igreja e tá lá orando, Jesus, por que o Senhor, Jesus não atende, por que o Senhor não vê o que está acontecendo comigo? Aí Deus falando, eu vi. Quem resolveu baixar o preço foi tu. Quem resolveu se diminuir foi tu. Eu te criei perfeita, grande. Quem resolveu se fazer grande diante do povo e diminuir diante de mim foi tu. Tu é minha filha. Entra para a sala do trono. Senta, busca o reino, porque o restante vai lhe ser acrescentado. Não trate filha minha como qualquer coisa, não. Porque eu te concedi essa vida. Eu te concedi esse trabalho, essa profissão para você valorizar. Não para você desprezar. Ai. Vamos olhar pra fora? Vamos olhar pra fora que dói menos? Dói nada. Parece que dói menos. Aí eu parei. Primeiro eu, depois eu. Aí depois é que eu vou olhar as necessidades dos outros, porque eu já tô cheia, transbordando apenas. E quando a gente transborda, a gente não fica esperando nada em troca. Não fica atrás dessa reciprocidade, porque ela acontece também por frequência. Por frequência. Por isso é que a gente luta por uma causa e perde. Porque se a gente luta por uma causa, a gente está dizendo que não a tem. Aceita que dói menos. Comecei a fazer negócios, negociar. Nossa, na época eu tinha um salão dentro da fábrica. Pra quê? Você não estava dando conta nem da fábrica. Mas esse arquétipo empreendedor, criativo aqui dentro de mim, desbravador, pulsando, hoje eu sei como canalizar. Hoje eu sei exatamente. Tudo isso que eu tenho de ideias, de profissões, eu tô vendendo aí, enquanto mentoria, cursos e playlists na internet. Tô faturando com isso. Antes eu queria executar isso. Hoje eu quero e ganho com isso. É diferente. Então, não cortar o cafezinho. Não seja medíocre. Não corte nada daquilo que te faz bem, tá? Luciana, mas aí eu vou entrar em dívida. Crença. Por isso que é importante a consciência de ser. Porque quando aconteceu esse negócio aqui da obra, que eu peguei e falei assim, tá, não dou conta, parei de novo, porque foi um prejuízo enorme. Perdi uma boa parte da laje na época. E aí, era muito dinheiro pra mim na época, muito. Aí eu peguei e falei, tá, eu vou fazer esse dinheiro agora e vou viajar. E viajei, peguei minha família, fui lá pra beira da praia, aluguei fomos pra um hotel, que é um hotel assim, de um lado tá a praia, do outro lado tá a floresta. Um lugar bem, bem bom de ficar, bem bacana. Fomos comer em restaurantes, fomos viver, sabe? Experimentamos bastante. As dívidas saíram, não. Mas enquanto eu tava lá cortando o cafezinho, as dívidas também não estavam saindo. Só que, quando eu cheguei em casa em paz e satisfeita, as ideias vieram porque eu falei, é mais disso que eu quero. Como que eu faço para criar mais disso? E a resposta, ela sempre vem, porque ela está dentro da gente. Às vezes a gente faz uma pergunta, como sair das dívidas? Vem a dívida para você sair. Como eu faço mais dinheiro? Vem mais dinheiro. Como que eu faço para conseguir investir todo esse dinheiro? Vem todo esse dinheiro só para te ensinar como investir ele. É simples, é simples. A questão é que você não tem coragem de parar e agora para fazer. Anotou? Primeiro, parar de se contentar com pouco. Segundo, focar no que quer e não no que não quer. Terceiro, não cortar o cafezinho. Eu lembro que dentro de um dos processos trabalhistas que eu recebi, tava lá um valor, dava mais de 18 mil reais. Dava mais. 18 anos. Contando com tudo, com o advogado, com tudo. Dava mais. E aí, eu olhei para aquilo e era tão grande, tão injusto para mim, já falei com vocês sobre isso, que eu falei, tá, eu vou fazer muito dinheiro a partir desse aqui, porque se eu fizer esse dinheiro para pagar ela, e essas acusações daquilo que eu não fiz, eu vou fazer bem mais para mim, para o meu bem. E assim foi. Nossa, e assim foi. Depois eu recebi outro e continuei na mesma linha de raciocínio. E todas as vezes eu recebi esses resultados desagradáveis enquanto empresária, porque eu queria ser muito boazinha. Então, uma veio com muita dificuldade, passando dificuldade no casamento, sofrendo pra caramba, e quem tem dó do coitado fica no lugar, tá? Vigia, vaso. E sofrendo pra caramba, e Luciana se autocompadeceu, meu Deus, se compadeceu por aquela pessoa, por aquela vida salvadora. E o sonho dela era aprender a costurar. Lá vai Luciana atrás de moldes, atrás de papel. Eu lembro que eu ia em Teixeira, numa fábrica em Teixeira, pedir tudo que... Quem tinha? Pedi tudo que era necessário para ensinar essa moça a aprender a costurar. Oh, meu Deus, ficou 8 meses comigo. Foi a conta. E recebia para fazer o que ela estava fazendo lá.
recebia para o combinado. Ó, você vai cuidar da limpeza, disso e daquilo, fazer alguns acabamentos, que eu vou te dizer o que é cortar a ponta de linha, e fazer o café. E aí eu te ensino a costurar e te dou a oportunidade de sentar nas máquinas para fazer isso. Então eu paguei para ensinar alguém. Eu paguei. Eu sou responsável pelo que eu experimentei. Eu paguei para ser processada. Porque eu não era uma escola, não era uma instituição de caridade e me comportei como tal. A minha identidade trouxe o meu resultado. Aquele meu ser trouxe o meu resultado. Aí depois, a outra, eu fiquei com dó da situação que ela vivia. E a outra amiga dela, que era uma amiga minha, disse: eu dei oportunidade pra fulana tá passando tanta necessidade, tadinha. Eu não me preocupava com o que ela pode, com o que eu posso ganhar com isso, com o que a empresa pode ganhar com isso, com quais são as habilidades e capacidades que essa pessoa tem para contribuir de maneira positiva para a empresa. Eu não pensava dessa forma, eu pensava de uma forma muito medíocre. Então, dessa forma que eu pensei, foi o que eu manifestei sobre a minha vida. E aí, gente, é simples, é só você trazer esses comportamentos aqui. É simples, mas é treinável, porque é simples demais para poder falar. Na época que eu fui dizer os nãos, eu tive um pouco de dificuldade também, tá? Então, assim, ó, primeiro ponto, parar de se contentar com pouco. Segundo ponto, focar no que quer, não no que não quer. E terceiro ponto, não cortar o cafezinho. Primeiro você, depois o resto. Busque primeiro o reino do céu e as outras coisas lhe serão acrescentadas por frequência. Tem uma sugestão para você. Leia Deuteronômio 28. Ou clique nesse vídeo que eu vou deixar aqui, que vai te dar uma explicação também. Gratidão pela tua presença, era isso que eu tinha para compartilhar com você aqui. Agora me diz, desses 3 pontos, qual que você pensa que é mais desafiador de você começar a empreender na sua vida? Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.